Olá, meus amigos, professor Arley Souza falando mais uma vez, em virtude do defeito lá no Zoom, né? Nós viemos aqui para a sala do Google Meet, do próprio professor, para a gente continuar a nossa aula, tá certo? Vou continuar de onde nós estávamos ouvindo aí a perspectiva do Dr. João Augusto sobre a possibilidade da tecnologia nos permitir incrementar instrumentos de participação direta ou mesmo até retornar a uma democracia direta, né? Então, doutor João, o senhor está com a palavra. Obrigado, professor. Então, professor, como eu estava falando, a gente tem um modelo atual de tecnologia, e aí, quando eu vou falar tecnologia, entenda redes sociais, bem falho em diversos sentidos. O primeiro deles é que, e aí vamos trazer primeiro para a nossa realidade brasileira, né? No nosso país, atualmente, 15% da nossa população, ela não, acima de 10 anos, ela não tem acesso à internet. O que isso dá 28, mais ou menos, 28 milhões de pessoas. E aí a gente já tem um indício aí de uma falta de participação considerável. Um segundo ponto é que a gente não tem atualmente, e aí falando mais uma vez de Brasil, a gente não tem uma legislação de regulação quanto à privacidade e liberdade na internet muito consolidada ainda. O Marco Civil da Internet ele é de 2015, 2016, e ele ainda tem muitas brechas, e a aplicabilidade dele durante todo esse tempo é muito falha, muito falha. Existe um debate muito grande dentro dos pesquisadores de cybercultura por essa regulação, porque é muito perigoso, porque as pessoas sempre caem na falácia de dizer, vamos regular a internet, isso é censura. Não, quando na verdade a gente precisa de fato de ter uma regulação na internet para que a gente tenha de fato uma democracia participativa. E o terceiro ponto, que eu acho que é fundamental, e aí eu falo de modo geral, no sentido de internet, é o debate sobre privacidade e transparência na internet. Os grandes big techs, né, as plataformas, elas não têm um nível de privacidade e transparência quanto aos dados que são manipulados de forma muito clara. Isso aí não é novidade para ninguém, enfim, já nos Estados Unidos, recentemente, há 2, 3 anos atrás, teve uma crise muito grande lá com a Cambridge Analytica, junto ao Facebook. No Brasil, a gente já teve casos do tipo, lá o Edward Snowden, no livro do Glenn Greenwald, lá, que ele fala sobre isso. No Brasil, a gente teve rapto de dados, ou seja, nós temos um desafio ainda muito grande. E aí é importante frisar, professor, assim, no modelo atual de tecnologia que nós temos, exponencial, esse fortalecimento para a democracia direta, ele ainda está muito aquém. Mas eu sou otimista. Eu sou otimista. Eu quero que no futuro próximo, não só nós como sociedade mesmo, mas principalmente nós como país, a gente tenha uma regulamentação um pouco mais interessante e do ponto de vista efetivo, para que a gente, de fato, use a tecnologia e o ciberespaço da melhor forma possível, fazendo com que a democracia direta seja consideravelmente fortalecida. Beleza. Sem nenhuma dúvida, viu, doutor João? As nossas ferramentas tecnológicas ainda precisam evoluir muito, né? O debate no sentido filosófico que eu quis trazer é o seguinte, da possibilidade. É claro que ainda teríamos que melhorar muito o que nós temos em relação à segurança no acesso, em relação à autenticidade de quem estaria votando, né, para decidir isso com segurança. Mas eu também mesmo acho que se um dia nós tivermos, eu pessoalmente, né, se tivermos uma democracia, um desenvolvimento que permita isso, ainda assim não vai ser nem conveniente, nem oportuno o retorno à democracia direta como um todo, né? Acho que essa tecnologia, em se desenvolvendo e em se criando instrumentos para garantir autenticidade, para garantir participação, ainda assim, a complexidade da vida e dos assuntos a serem tratados no Congresso, se fosse aberta para todos os 210 milhões de brasileiros, ou então, imaginemos a Índia, os 2 bilhões de brasileiros, talvez as decisões não fossem as melhores
para o desenvolvimento do país, porque nem todo mundo tem assuntos que são exigem alguma expertise, né? Mas eu creio que, imagine, por exemplo, o povo brasileiro voltando sobre células-tronco, sobre desenvolvimento de pesquisas com DNA, sobre desenvolvimento de pesquisa e obtenção de minério e uso e exploração do nióbio. Então, são assuntos que nem pessoas com elevado grau de formação, às vezes, podem opinar com segurança. E ouvir a população em todos esses tópicos, que seria isso, a democracia direta, né? Como era lá em Atenas, ainda assim não seria talvez oportuno e conveniente. Todavia, no que tange aqueles tópicos que não envolvem conhecimento técnico eminentemente técnico e profundo, mas naquilo que envolve valores, né? Perspectivas ideológico-políticas, políticas econômicas a serem aplicadas de forma mais ampla, entende? Não modelos de Estado e de sistema econômico. Aí eu acho que, quanto a isso, daria, sim, para se ouvir mais a população. Se não pela tecnologia, diretamente, mas pelos instrumentos que a Constituição já nos dá, de referendo, plebiscito. Não precisaria mudar a Constituição. E isso poderia ser feito em eleições, né, através de perguntas, por meio dos instrumentos que nós vamos abordar, talvez até hoje, de plebiscito, referendo, iniciativa popular, que é bem complexo, né, para ser feito, mas que poderia, sim. E aí o doutor Felipe Araújo está querendo intervir, está com a palavra, doutor Felipe. Professor, quando foi falado aí da regulamentação das mídias, das redes sociais como um todo, eu temo um pouco pela realidade que nós estamos vivendo, né? Nós passamos por um processo bastante complicado recentemente e nós vimos o judiciário intervindo muito na liberdade individual de algumas pessoas, né? Então, quando você deixa apenas para um poder máximo regular isso, eu tenho um certo medo, um certo temor. Quando a gente concentra o poder de liberdade, tanto fisicamente como no cyberespaço, que a gente está falando da internet, eu tendo a dizer que esse marco civil, ou então essa discussão tem que ir para uma outra esfera. Quem regula o quê? Quem vai dizer o que pode e o que não pode? Porque hoje o que nós estamos vendo, né, se nós observarmos, são cassações gratuitas de contas, de canais, né, de pessoas que pensam diferente daquilo a qual algumas pessoas, alguns juízes, né, acham que não pode ser feito. Então, já foi criado um ministério, por exemplo, da fake news, e aí esse ministério, ele sai caçando tópicos no Twitter, no Facebook, para minar essas pessoas. Então, ou seja, pensar diferente agora anticonstitucional, o que define o que é ser fake news? Para você me mostrar o que é fake news, você deveria me mostrar a fonte do porquê era fake news. Mas o que eu vejo mais hoje é apenas um silêncio, né, um cala-boca na sociedade, o fechamento de canais, o fechamento de rádios, como nós vimos nas eleições passadas, né, com multas, com sanções. E aí, quando a gente deixa que o Estado regule isso por isso, como é que o debate social fica? Porque o Estado pode proibir, por exemplo, uma conta de ser bloqueada, como aconteceu nos Estados Unidos. O ex-presidente teve a conta bloqueada no Twitter. Mas metade da população não queria que acontecesse. E essa outra metade não vai ser ouvida? Então, por exemplo, esse é o meu questionamento. Quando a gente coloca todo esse poder, esse penhor na mão de um instrumento judicial, legislativo, a gente incorre também num risco de perder a nossa própria liberdade privada, a nossa própria liberdade individual. Desculpa. Beleza, entendi sim, doutor Felipe. Inclusive, viu, analisando as duas perspectivas, eu peço vênia para discordar do nosso amigo João, que ele falou que a lei do Brasil é de 2015, ela está defasada. Na verdade, o nosso marco civil da internet é muito, muito moderno, certo? Todavia, o desenvolvimento da tecnologia é muito mais rápido do que qualquer lei. Então, nesse sentido, qualquer regulamentação que venha a ser realizada, é preciso ter um norte principal, que é o norte que a Constituição previu, ou seja, o norte que diz que a liberdade de expressão é ampla e é proibida a censura. Isso foi dito na nossa Constituição, de modo que o exercício das liberdades na internet tem que ser amplíssimo, amplíssimo,
porque foi assim que a Constituição disse, e os abusos cometidos na internet já devem ter ferramentas adequadas para sancionamento, que algumas, inclusive, já existem, né? Como o tipo penal de injúria, calúnia, difamação, enfim, tem vários tipos penais já previstos para sancionar esse tipo de conduta, tá certo? Mas, se vier a haver, e já há uma regulamentação, tanto na Constituição, regulando, por exemplo, a ideia de vedação da censura, como também no Marco Civil da Internet, se vier alguma regulamentação a mais, ela vai estar sempre atrasada em relação à tecnologia. Isso a gente tem que ter em mente, né? O legislador ele não consegue ser tão eficiente a ponto de prever todas as nuances que a tecnologia e o desenvolvimento científico permitem, e a pressa com que esse desenvolvimento anda. Então, os valores terão que ser sempre os que estão lá na Constituição, inclusive como cláusulas pétreas. A liberdade amplíssima do usuário poder expressar-se, poder até mesmo dizer mentiras, né? Porque a mentira não vai se combater censurando-se o falante, né? Ou o que se manifesta. A mentira vai se combater a partir da apresentação da verdade. Então, a mentira surgiu, a verdade tem que se sobrepor logo posterior, com seguras e lógicas, para que aquele que está, digamos assim, tonto, né, com tanta informação sobre o que é ou não verdade, sobre fake news ou não, podendo ter acesso a todas essas fontes diferentes, formar o seu próprio juízo. Se o caminho for esse, ótimo. Se o caminho for esse, ótimo. Se o caminho for outro qualquer, no sentido de limitar a liberdade de expressão, a liberdade de opinião, o que mais poderíamos dizer? A forma de manifestação do pensamento, o debate científico, propriamente dito, como, por exemplo, aconteceu durante o período de um ano e pouco atrás, em que o debate científico foi vedado, aí o caminho não deve ser esse, certo? E aí eu vou passar a palavra para o doutor João Augusto, trazer algumas colocações e a gente continuar o nosso debate sobre essas questões filosóficas. Perfeito, professor. Só para a gente fechar, né? Sobre o Marco Civil, eu participei do grupo de pesquisa e consulta da CGI, e eu digo que é defasado por uma série de motivos. Inclusive, no Marco Civil, ele não tem dispositivos contra fake news, que era para ter. Ele não tem isso aí, e isso é uma de crítica que eu tenho, assim, fortemente. As críticas principais também que eu faço é a questão da neutralidade de rede. Era um ponto que a gente tinha colocado em pauta isso desde lá do início, desde 2013, 2014, já estava em debate a neutralidade de rede, isso não foi colocado dentro do Marco Civil. Só para entender o que é neutralidade de rede, não é para acontecer de uma empresa, por exemplo, ela vender um celular ou vender um plano de celular com um Facebook gratuito, por exemplo, porque cortou seu áudio. Isso não pode, isso não deveria ser possível. O conflito com outras leis também, uma série de coisas que o Marco Civil tem, que a própria Constituição já garante. Isso aí foi a gente até nos debates chamava de lei em branco, mas na verdade não é uma lei em branco, mas era lei em branco porque basicamente era no ditado popular água com salsicha. Todo mundo falava do Marco Civil e na verdade ele não trazia nada de novo. E principalmente sobre o armazenamento de dados. Nós não temos uma regulação clara, uma regulação efetiva sobre armazenamento de dados no Brasil. Nós não temos segurança jurídica nenhuma sobre como estão manipulando nossos dados, como estão usando os nossos dados e para que finalidade. A gente apenas tem alguns termos das grandes big techs, Facebook, Instagram, Google e tudo mais, bem falho e bem superficial, que ninguém olha, mas mesmo quem olha, já dá para perceber de forma muito clara lá que não existe compromisso nenhum com liberdade e privacidade no armazenamento desses dados. Nós temos, viu, doutor João, não sei se você está ciente, uma lei chamada Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, certo? Que tenta tratar e regulamentar algum desses tópicos que você trouxe aí sobre a privacidade
e a intimidade. Não sei se ela é suficiente, né? Não sei se ela é bem suficiente. Ela é bem suficiente. Na sua perspectiva, né? Mas nós já temos uma regulamentação de proteção de dados na LGPD. Lembrando o seguinte, que no parlamento se consegue, né, o consenso possível, né? A perspectiva ideal numa democracia é difícil de ser alcançada, até porque o que é ideal varia, né, de pessoa para pessoa, de acordo com os seus valores, de acordo com a sua cultura, com o seu nível de leitura, com o seu conhecimento técnico. Então, isso tudo varia. Então, o consenso possível, que é o que é emanado do Poder Legislativo, nos gerou recentemente, que há menos de 10 anos é recente, a LGPD e a Lei do Marco Civil, que talvez não atenda o ideal, mas é como eu disse, no regime democrático e no mundo real, né, o ideal é utópico. A gente tem que buscar o consenso possível. É isso que a democracia garante, certo? Então, outros tópicos que nós também podemos debater aqui, que está faz parte da filosofia, que é qual é o limite, se a regulamentação estatal dificulta ou favorece as liberdades individuais. Ora, viver em sociedade claramente exige regulamentação, né? É para isso que existiu o direito, que nasceu o direito. O direito nasceu para limitar o poder de quem o exercia com arbítrio, né? Que no primeiro momento era o poder do mais forte, a lei do mais forte, a lei da tribo mais forte. No segundo momento, que o Estado começou a se organizar, foi o tirano, o imperador, o rei absolutista. E o direito foi se desenvolvendo sempre no sentido de limitar o poder, né? O sentido foi sempre no sentido de limitar o poder e não de concentrar o poder. Sempre que há tentativas ou perspectivas de mudança do direito para limitar o poder do povo, é preciso que, e as liberdades individuais, isso é permitido, mas tem que ser feito com muito cuidado, e por que não dizer, com a participação do próprio povo, que precisa ser ouvido quando terá liberdades individuais limitadas. Se o indivíduo, a dignidade do indivíduo, portanto, a dignidade humana, a dignidade do ser humano, é o fundamento de validade de toda a ordem jurídica, qualquer limitação a direitos individuais e liberdades individuais que existem para garantir a dignidade humana tem que ser feito por órgãos legítimos, portanto, autorizados pelo povo e, na maior medida possível, com a participação desse povo, né? Por meio dos instrumentos que a Constituição prevê. Quando isso é feito por parte de uma elite, ou mesmo dos representantes do povo, mas que cesseiam as liberdades fundamentais, como a própria Constituição garantiu esses direitos que são, entre aspas, intangíveis, por serem cláusulas pétreas, o caminho está enviesado, o caminho tomado está enviesado, porque não foi esse o caminho que a nossa Constituição escolheu, né, ao fixar um conjunto de liberdades individuais, tá certo? Estou vendo um debate aqui no grupo, deixa eu só olhar o que é sobre a ideia do colega que falou de ministério de fake news. Na verdade não existe esse ministério, mas de fato há uma secretaria e algumas competências que foram fixadas para a AGU, se não me falha a memória, fiscalizar o que seriam mentiras, não é isso? Na internet, eu fiquei sabendo disso aí. Isso existiu mesmo, mas o nome não é ministério não, tá bom? Eu não sei quem foi que falou que era ministério, deixa eu ver quem foi. Foi eu que falei que era ministério, porque é através da Secretaria de Comunicação que tem um ministro, e ele alertou sobre isso, disse que iria atrás das fake news. Agora é importante a gente... Paulo Pimenta, e ele falou que iria atrás dessas fake news. Então, por isso que eu falei, porque indiretamente é um ministério, porque é uma secretaria que foi criada e lá tem um ministro que na hierarquia da instituição está abaixo do ministério uma secretaria, mas é um órgão público, digamos assim. O importante é a gente saber uma coisa, meus amigos, e aí a gente tem que estar atento, certo? Não há conceito jurídico claro e efetivo do que é fake news, certo? E esse conceito jurídico não deve ficar a cargo de nenhuma autoridade pública. Isso é temerário. Quando Galileu disse que não era o ser humano, aliás, não era a Terra era o centro do universo,
a autoridade da época era os sacerdotes, né, que comandavam. E eles disseram o seguinte: isso é fake news, Galileu, porque eles eram que estavam no poder naquele momento. E Galileu foi morto, né, porque disse isso, que na época dele era uma fake news. Então, limitar o debate com um conceito ou um rótulo de que determinada tese é uma fake news é temerário para a democracia, porque o conceito de democracia ele foi dado uma vez por um iluminista. O conceito de liberdade de expressão e, por que não dizer, o conceito básico de qualquer democracia. Foi um senhor chamado Voltaire, que ele disse o seguinte, dizem que foi ele, né? Eu não estava lá para saber, mas aparentemente não é uma fake news. Ele disse que podia não concordar com nada do que o adversário político dele dissesse, mas ele era capaz de dar a própria vida para que o seu adversário político pudesse dizer. Porque o conceito de verdade, apesar de existir, ser buscado, ele não permite e não dá autoridade a ninguém, a não ser que essa pessoa seja muito soberba, ou, por que não dizer, arrogante intelectualmente, de dizer que é o dono da verdade, né? Teria que ser alguém com dons divinos. Dizem que Jesus disse isso, disse que ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, quem acredita no cristianismo de Jesus, acredita que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Mas, querendo ou não, essa postura não é uma postura de humildade intelectual perante a complexidade do mundo, né? E, portanto, é uma postura filosófica. E a postura filosófica é justamente aquela de se questionar as verdades existentes, né? Nós já tivemos várias verdades existentes que, com o passar do tempo, foram derrubadas pela evolução científica e, por que não dizer, pela crítica e, por que não dizer, pelas fake news das suas épocas, né? Por aqueles que contestavam a realidade, até mesmo o método científico produzido naquela conclusão, ou até mesmo aquela tese, e a partir desse embate entre as teses e as antíteses, se alcançava algo mais próximo da verdade, que, com o passar do tempo, ia se estabilizando, né? Com o passar do tempo, ia se estabilizando, até que surgisse uma tecnologia nova, um ramo do conhecimento novo, que conseguisse provar matematicamente, ou por meio de empirismo, que aquele conceito anterior tinha vícios, né? Não era completamente verdadeiro. Por exemplo, foi o que aconteceu com a física quântica, né? Que disse que a mecânica não era suficiente para explicar todos os fenômenos do universo. E até isso, felizmente, por haver um debate permitido e uma amplíssima liberdade de informação, uma amplíssima liberdade acadêmica, uma amplíssima liberdade científica, com o passar do tempo, aquilo que no primeiro momento era fake news, qual seja os debates sobre a física quântica, com o passar do tempo se mostraram, apesar de ainda ser teoria, mas já há muitos experimentos que confirmam, ainda não é lei, né? É teoria da relatividade, ainda não é lei, porque o ser humano não conseguiu ainda empiricamente alcançar a velocidade da luz para fazer os testes, mas é uma teoria matematicamente muito forte, né? E que há vários outros experimentos que confirmam essa teoria. E hoje não é mais fake news você falar que existe um nível quântico. Isso é verdade, mas em um certo momento foi fake news. Então, o que não se pode, repito, é cercear o debate e a liberdade de expressão e a liberdade de pesquisa científica por meio de rótulos incompletos ou, por que não dizer, até mesmo arrogantes. Importante que no debate das ciências, no debate das democracias, a amplitude da abertura da liberdade seja grande, mesmo para ideias que nos geram repulsa e repugnância. Porque, primeiro, somente com a exposição dessas ideias é que aqueles que discordam delas terão argumentos, raciocínio, inteligência, dados, fatos concretos para refutá-las. E assim é que a ciência evolui, assim é que as democracias evoluem. Cercear o debate com rótulos é temerário para a democracia. E analisando os países que são democracia no mundo, né, os países que têm democracia forte no mundo, sempre que
tratam-se de tentar trazer regulamentações, esse princípio de garantir liberdades individuais de pensamento, de expressão, de imprensa, de informação, de religiosidade, todos esses valores nos países democráticos são respeitados e protegidos. Se qualquer administração pública ou qualquer órgão público for fazer mudanças na legislação que já regulamentam esses tópicos, talvez não de forma completa como o doutor Augusto gostaria, mas traduzindo o que é o consenso possível, né, qual seja Marco Civil da Internet, LGPD, toda vida que se for fazer mudanças nisso, tem que ter como norte isso. Garantia da liberdade de expressão, garantia da liberdade de informação, garantia da liberdade de comércio, incentivo à concorrência no debate público, às fontes de informação e redução da concentração de poder em monopólios de comunicação. O caminho tem que ser nesse sentido. Se ele for no outro, ou seja, no caminho de concentrar poderes, esse foi o caminho para o qual o direito nasceu para combater, né? Combater concentrações de poder. Esse foi para isso que o constitucionalismo cresceu e o direito surgiu, porque tende-se, como já disse Montesquieu, e já eu vou falar uma frase dele aqui no próximo slide, que é uma experiência eterna, que quanto mais poder se dar a alguém, mais esse alguém tende a abusar dele. Qualquer que seja a pessoa, ou qualquer que seja a instituição. Certo? Beleza, professor, beleza. Outro debate, importante, Qual é o limite adequado para a separação dos poderes para a manutenção do sistema democrático? Isso aí cabe teorias, artigos científicos, cabe muita coisa, certo? Outro debate filosófico. Os valores morais do grupo social majoritário legitimam a intervenção estatal reguladora de comportamentos de grupos minoritários, cujos valores morais divergem da moral majoritária? Esse, por exemplo, é um debate forte, né? Forte. Ora, nós temos aqui no Brasil um debate, uma sociedade moralmente, assim, guiada pela moral judaico-cristã. Será que, e nós somos uma maioria, né, que assim, adotamos esse viés moral, que nós ainda nem estudamos bem o que é moral e ética, né, mas vamos debater já já. Se nós temos essa perspectiva moral majoritária, a gente pode impor a minorias que têm, por exemplo, uma moral guiada por costumes que para os cristãos são repugnantes, mas para eles são fundamentos da sua fé, como, por exemplo, aqueles que adotam a moral do candomblé, ou a moral, por exemplo, do espiritismo kardecista, ou, então, não pode, né? Não, mas eu entendo, professor, que você fazer sacrifícios animais fere os direitos dos animais e, por exemplo, gera um mal-estar na moral judaico-cristã, por exemplo. E eu sou maioria, eu vou mandar fazer uma lei proibindo esses rituais com animais, rituais religiosos, porque eles ferem os bons costumes e a moral cristã. Isso é desrespeitar uma liberdade fundamental, que a maioria não pode impor a essa minoria. Do mesmo modo, o Estado também não pode limitar, por exemplo, sobre o conceito aberto e incerto de fake news, práticas que são judaico-cristãs, que têm dogmas próprios de fé, né? O que o Estado tem que regular é a vida em sociedade, no sentido de que, olha, a sua liberdade religiosa, você exerça numa boa, pratique na sua vida, mas quando você vier atuar aqui nesse ambiente comum, a sua moral religiosa não pode agredir fisicamente uma pessoa, não pode impedir o culto de outra pessoa que tenha manifestação de fé diferente da sua, não pode desrespeitar instrumentos sagrados para aquela manifestação de fé. Então, é preciso, portanto, ponderação de valores. É isso que a Constituição trouxe, é isso que o nosso ordenamento dá. No ambiente comum da convivência social, as liberdades individuais têm que ser garantidas, e quando esses grupos diferentes, com perspectivas morais diferentes, precisam conviver, haver uma regulamentação que respeite as liberdades individuais, mas que crie um caminho padrão
de conduta, não desrespeitando ir e vir das pessoas, não desrespeitando integridade física, não desrespeitando a vida, não havendo ofensa à honra, né? É por isso que o Código Penal tem vários tipos de crime protegendo os bens jurídicos mais valiosos. Então, esses são debates, meus amigos, filosóficos que existem hoje, existiram em outros tempos na história e provavelmente, vez por outra, estarão sendo revividos, né, no futuro próximo e longo, certo? O importante é fazer isso. E, repito, considerando que o indivíduo é a maior minoria que existe, ou a menor minoria que existe, e que a dignidade do indivíduo humano é o fundamento de toda a ordem jurídica, o Estado, quando vier trazer limitações às liberdades individuais, tem que fazer respeitando o que nós chamamos de núcleo essencial da liberdade, de modo que a intervenção estatal não impeça o núcleo essencial da liberdade individual, a depender do tipo de liberdade em questão, né? Liberdade de informação, liberdade de comunicação, liberdade de imprensa, liberdade de fé e crença religiosa, liberdade patrimonial de você usar e gozar do seu patrimônio, liberdade de ir e vir, liberdade no que toca à sua intimidade, né? O Estado não pode invadir a minha intimidade para poder regulamentar, de modo que eu seja impedido de viver a minha intimidade. Se atingir o núcleo essencial dos direitos fundamentais, aí essa norma ela é inconstitucional e ela é arbitrária e, por que não dizer, tirânica, antidemocrática. Certo? Acho que algum colega falou aqui sobre algumas coisas aqui. Deixa eu ver. Seremos desafiados a pensar e comprovar a veracidade. Exatamente. Quando se tem um debate, né? Professor, o ideal seria mesmo que o povo participasse dessa limitação do poder de agir do Estado, pois é ele mesmo que cria a Constituição. Logo, não acredito que esse limite, logo, não acredito que ele limite o seu próprio poder. Renato, veja as falas do ministro Secom. Sim, aqui é um debate privado entre dois de vocês, né? Beleza. O que mais nós podemos falar aqui? Seremos desafiados a pensar e comprovar a veracidade. Exatamente. A gente tem que permitir a liberdade para que haja inquietação do cidadão e do indivíduo na busca pela verdade. Ok? E não que o indivíduo seja um ser passivo, recebedor de informações que agem como um papagaio. Um jurista não pode ser assim, certo? Um cientista não pode ser assim. E por que não dizer, um cidadão não deve ser assim. O cidadão que é assim, ele está sendo educado para se tornar um verdadeiro escravo e ser objetificado novamente. Não pela força física, mas pela manipulação das informações que ele recebe, que o impedem de raciocinar por si, usando da inteligência que o cosmos, Deus ou Alá ou Oxum deu a ele. Ora, essa característica da inteligência nós tivemos para exercitarmos, né? A gente tem que estar sempre exercitando e fazendo questionamentos, não acolhendo facilmente as teses majoritárias, às vezes, né? Já houve muitos episódios na história, meus amigos, em que a minoria, aqueles que naquele momento propagavam o que hoje se chama fake news, depois de um tempo se mostraram verdadeiros visionários, né? Houve um momento, por exemplo, só para a gente ter uma noção, em que pregar a dignidade do escravo, que o escravo tinha alma, por exemplo, era um absurdo, era uma heresia, era uma fake news. Heresia não para a igreja, mas para os latifundiários. Quem pregou isso foi caçado, foi punido, foi deportado, né? Foi perseguido, porque dizia algo que para nós hoje é óbvio, hoje é uma verdade, né? Qualquer ser humano tem alma. E se tem alma, é digno para aqueles que têm fé. Então, não pode ser objetificado. Então, é preciso ter muito cuidado. A regulamentação por si só não é minha, tanto é que ela existe, né? Existe na Constituição, a regulamentação, por exemplo, dos veículos de comunicação, existe na Constituição, existe na Lei do Marco Civil e existe na LGPD. Talvez não seja ideal na minha perspectiva, na perspectiva de Felipe, na perspectiva de João Augusto, mas é a regulamentação possível, emanada do Poder Legislativo, que garante essas liberdades fundamentais que eu trouxe. Então, não tem para que o Judiciário intervir.
Ora, se não é inconstitucional, se está de acordo com os valores que a Constituição expressamente externou nos seus textos, ok? Todos os templos têm sim isenção. Na verdade, não é isenção tópico, viu, Aline? É imunidade, certo? Os templos religiosos, em virtude de proibir-se a intervenção estatal nas manifestações de fé, todos têm imunidade tributária, certo? Beleza. Agora, mudando de tópico, mudando de assunto, vamos voltar agora a falar do tópico chamado deontologia jurídica. Professor, o que é deontologia jurídica, né? Deontologia jurídica, meus amigos, é o ramo da filosofia do direito que procura indagar sobre o fundamento da ordem jurídica e sobre a razão da obrigatoriedade das leis. Ou seja, é o ramo do conhecimento que se dedica a estudar o dever ser. São questões deontológicas, por exemplo, porque o direito nos obriga. Quais as razões pelas quais nós, seres livres, somos obrigados a subordinar as leis que não foram postas por nossa inteligência e por nossa vontade? É lícito contrariar leis injustas? Qual o fundamento do direito na sua universalidade? Esses são debates do que nós chamamos de deontologia jurídica, certo? E nós vamos estudar aqui, certo? Nós vamos estudar aqui, adentrar nisso, ok? Adentrar nisso. Beleza, professor. Então, dizendo de outra forma, né? Deontologia trata-se de uma teoria da justiça e dos valores fundamentais do direito. E aí, respondendo a essa última pergunta, a gente começa a debater sobre qual é o fundamento do direito, que eu acabei antecipando para vocês. Qual é, professor, o fundamento de toda a ordem jurídica? Veja, no Ocidente, o fundamento de toda a ordem jurídica, doutores, no Ocidente, é o ser humano, certo? Melhor dizendo, é a dignidade do ser humano. Esse é o fundamento de toda a ordem jurídica ocidental. Existem outros países em que o fundamento do direito não é o ser humano, mas é a vontade de Deus. Existem ordenamentos no mundo, em outros países, que é assim. Aqui no Brasil e no Ocidente, eu posso chamar o Ocidente, é a Europa Ocidental, Itália, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, os países aqui da América Central, nós aqui na América Latina, nós, subscritores de todos os tratados de direitos humanos, muitas vezes até formuladores em conjunto, né, com outras nações, nós entendemos que o fundamento do direito no Ocidente é a dignidade da pessoa humana. A nossa Constituição disse isso, certo? Disse isso lá expressamente no artigo 1º, inciso 3. Então, nós não podemos ter dúvida de que esse é o fundamento do direito. Ou seja, o próprio ser humano é o fundamento da ordem jurídica. Não podemos ter dúvida disso. Pelo menos aqui no Ocidente. Se caírem para você esse debate, se você precisar fazer uma redação sobre isso e uma prova, saibam disso. Professor, e nos países que o fundamento do direito não é esse? Por exemplo, o fundamento do direito é Alá. Veja, nesses países, se o fundamento do direito é Alá, e eles regulam-se por outro conjunto de normas, por exemplo, os estados teocráticos, a dignidade humana está em segundo plano ou terceiro plano. Tanto é que é possível penas cruéis em alguns desses países. Por exemplo, se o indivíduo roubar alguém, ele pode ter a sua mão decepada. Decepar a mão de alguém é um ato que respeita a dignidade humana naquilo que diz respeito à sua integridade física? Ou é algo que vai criar uma rotulação para sempre naquele indivíduo, impedindo ele de retornar e, por que não dizer, de se regenerar? Né? É uma pena perpétua. Todo um canto que ele andar com a mão dele decepada, vão saber que ele é um ladrão, ou foi um ladrão, ou roubou. Às vezes ele nem era, mas roubou contingencialmente, pontualmente. Então, em outros países, o fundamento da ordem jurídica é outro. Há países em que o fundamento da ordem jurídica é o próprio Estado, ou o próprio partido, diríamos assim. O próprio partido é o fundamento da ordem jurídica de determinados estados no mundo. Aqui, né, o fundamento da ordem jurídica é o ser humano, a dignidade do ser humano. Ok? Beleza. Mas, evidentemente, que
na elaboração do direito, várias manifestações de poder se manifestam, né? Atuam e repercutem. O poder popular, que é o poder do povo, por exemplo, elegendo seus representantes, influencia na hora da elaboração do direito. O poder bélico influencia na hora de criação de regras jurídicas. O poder econômico, o poder dos veículos de comunicação, o poder da cultura, dos valores culturais, o poder dos valores religiosos, todas essas instituições que representam valores culturais, veículos de comunicação, forças armadas, o poder do próprio Estado, daquele corpo que já foi criado, que já existe, mas que tem grande influência na hora de elaboração das normas jurídicas que vão regular a vida de toda a sociedade, portanto, da burocracia estatal, aqueles que compõem o Estado. Eu, por exemplo, componho o Estado. Eu também sou servidor público. Então, eu exerço uma parcela do poder burocrático do Estado. Certo? Pequena, né? Só para deixar claro, é bem pequenininha, certo? Mas, querendo ou não, um conjunto de servidores públicos tem algum poder na prática, na hora de elaboração, poder de lobby perante o Congresso para aprovar determinada vantagem na sua categoria. Certo? Então, o poder do capital humano, né, dos trabalhadores, dos sindicatos exercem poder no sentido de tentar influenciar, poder de influência no sentido de criar normas jurídicas. Todos esses fatores reais de poder, nas palavras do grande constitucionalista chamado Ferdinand Lassalle, que vocês vão estudar provavelmente em direito constitucional, Estado, política e direito, todos esses fatores de poder intervêm em conjunto no momento da elaboração da norma jurídica. E a depender do contexto, a norma vai tentar traduzir o consenso possível, como eu disse aqui para o meu amigo João Augusto e a todos vocês, o consenso possível dentro do parlamento, através do debate, né, acalorado, às vezes, que se dá nesse órgão que é o parlamento, onde estão todas as ideologias representadas, ou, se não todas, a maioria delas. Muito mais do que nos demais órgãos de poder, qual seja o poder judiciário e o poder executivo. Então, esse é o debate, certo? Então, e o direito, portanto, ele é influenciado por tudo isso. E aí, depois nós vamos também verificar que a própria norma jurídica criada, ou seja, o direito criado, passa a influenciar na sociedade numa relação de auto-influência, né? Ou seja, a sociedade cria o direito e esse direito criado começa a regular a vida social, influenciando essa vida social. E esse direito, quando eu chamo esse direito, eu estou falando dessa norma jurídica. Mesmo sem você considerar os valores, ela também influencia e fundamenta o próprio direito. Outra coisa que influencia na criação do direito, nos fundamentos do direito, são os fatos jurídicos sociais. Imagine um crime que gere comoção nacional. Isso já aconteceu no nosso país. Quando aquela atriz Daniela Pérez foi atacada pelo seu parceiro de cena, né? E morta com uma tesoura, se não me falha a memória, por ele e pela sua digníssima esposa, ele já morreu também, inclusive. Aquele fator, aquela moça era filha de Glória Pérez, uma das maiores escritoras de novela do Brasil, e um dos maiores veículos de comunicação, se não o maior, que era a Globo, na época, né? Aquele fato social gerou uma repercussão nacional. E daí o que aconteceu? Surgimento da lei de crimes hediondos. Certo? Glória Pérez, tomando a frente, verificando que as penas para alguns tipos de crimes eram muitos insuficientes para reprovar a conduta e para punir o criminoso, fez um movimento e o Congresso respondeu a esse movimento social, que, portanto, decorreu de um fato jurídico social e fez a lei de crimes hediondos. E para algumas sociedades e para alguns, né, o valor justiça também deve estar presente como fundamento do direito, né? Nem todo mundo acha isso, mas para a maioria o fator justiça deveria ser um guia no momento da elaboração da norma jurídica, certo?
E a partir disso, aí eu trago para vocês a ideia da teoria tridimensional do direito, que eu acho que essa aí é a opinião filosófica do professor. Existem outros filósofos do direito e outras leituras que eu já fiz, né? Por exemplo, já falei a de Kelsen, que disse que o direito é apenas a norma jurídica, né? Já apresentei para vocês. Há outros juristas, o senhor Nicholas Luhmann, que diz que o direito é linguagem apenas e que tudo que decorre do direito provém da linguagem. Então, ele foca muito no direito como linguagem. Mas, na minha leitura, a melhor forma o melhor doutrinador que descreveu o que é o direito na sua essência foi o nosso professor Miguel Reale, que disse que direito ele é uma coisa, ele é um fenômeno, né, que decorre desses 3 elementos aqui. O fato social, que é valorado pelo grupo social, valoração essa que resulta numa norma, que, por sua vez, vai influenciar nos próximos fatos, regulando os próximos fatos sociais, sendo uma relação, portanto, bilateral, norma-valor, valor-norma, norma-fato, fato-norma, fato-valor, valor-fato, ou seja, uma teoria tridimensional do direito, ou seja, o direito em si, ele é essa relação bilateral, atributiva entre 3 fatores, fato, valor e norma. Na minha leitura e na minha percepção, foi a melhor definição que eu encontrei dentre todas que eu li, que não foram tantas assim, eu só li umas 3 ou 4, certo? Beleza. Tem norma aí, tem doutrinador que diz que tem 4 dimensões, tem várias, gente, filosofia do direito, como eu disse a vocês, é um ramo do direito que existe doutrina para quase tudo, certo? Mas eu acho que vocês conhecendo bem essa e conhecendo a obra do professor Miguel Reale, já que ele cita as outras doutrinas antes da dele, vocês vão sair com um bom fundamento. Pode falar, doutor João, você levantou a mão. Não, professor, só tirar uma dúvida mesmo. Sempre eu vejo falar sobre isso, direito como linguagem, esse teórico que fala direito como linguagem. Eu nunca entendi exatamente como é esse pensamento. Na verdade, ele entende que tudo na vida é linguagem, né? E aí ele leva isso para o direito. Na verdade, há doutrinadores que debatem que tudo na vida é linguagem. Por exemplo, o nosso raciocínio, doutor João Augusto, ele é resultado da nossa linguagem, certo? Se a gente, por exemplo, não tem uma palavra adequada, com significado claro, para definir, por exemplo, o que é um caderno, o nosso raciocínio, o nosso cérebro, não consegue criar, transformar e, por exemplo, assimilar sentido para descrever o que é um caderno. Então, a palavra caderno, eu estou usando aqui um caderno, está aqui na minha frente, ela é linguagem pura. E ela é que é responsável pela formação de todo o raciocínio que nós temos. E como o direito faz muito uso da linguagem, né? Por exemplo, das normas expressas, das normas jurídicas expressas, positivadas através de textos legais, quando você vai definir o que é o direito e aplicar o direito no caso concreto, na verdade, o aplicador está extraindo da linguagem uma ideia, transformando essa ideia, sendo, portanto, intermediário entre a linguagem, né, do texto normativo, o raciocínio lógico dele e a aplicação do direito. Que o direito, de fato, ele só se concretiza no mundo real quando acontecem fatos em que ele precisa ser aplicado. O direito objetivo, previsto nas leis, ele, enquanto não acontecerem fatos concretos no mundo que exijam a sua aplicação, ele não existe. Ele está lá dormente, né? Só prescrito. Mas ele só vai existir de fato quando surgir um fato. E esse fato vai ser valorado a partir do nível e da visão de linguagem que o aplicador do direito tenha ao ler o fato e ao ler a norma. Então, um resumo assim muito superficial, certo? É isso que o senhor Nicholas Luhmann tenta trazer, que o direito em si não existe, né? O direito em si não existe como fato, valor e norma, ou só como norma jurídica, não. O direito é a tradução que o cérebro humano faz
da linguagem que é utilizada para representar o direito. Portanto, o direito em si não existe, ele é resultado da linguagem. Portanto, o direito é a linguagem. É o raciocínio resumido assim, superficialíssimo, do senhor Nicolas Luma, porque eu também não sou um profundo conhecedor dele, tá certo? Não, perfeito, professor. Não, mas só para eu entender aqui, de forma superficial também. Então, quer dizer que, vamos lá, vamos tomar por base a realidade. Então, a realidade jurídica, ela necessariamente, ela tem que estar presente em forma de linguagem, é isso? Na verdade, para o próprio Luhmann, a realidade não existe. A realidade é a tradução que a linguagem deu à realidade. Ah, entendi. Entendeu? Então, é mais semiótico do que... Semiótica pura. Semiótica pura. Tá bom. Entendi. Certo? Inclusive, os estudos dele sobre direito como linguagem decorreram de estudos que ele tinha feito sobre semiótica, né? Que é o estudo da linguagem, dos símbolos, tá certo? Eu não sou profundo conhecedor do tema, não tenho nenhuma vergonha de dizer isso. Já li artigos explicando a teoria dele, mas não sou profundo conhecedor, portanto, não me sinto à vontade para falar muito além do que eu falei sobre esse tópico. Certo? Beleza. E agora nós vamos começar a debater assuntos que estão associados a essa ideia de deontologia. Certo? Nós vamos começar a falar de ética, moral e direito. Me parece que o professor Ricardo, que tratou com vocês, ele chegou a abordar um pouco isso com você, mas não chegou a ir a fundo, né? E aí eu vou dar a perspectiva desse meu material com vocês. Caso ele já tenha tratado de algum tema, informem aqui no chat, que aí eu já avanço mais rápido. Não aprofundo tanto o debate, certo? Beleza, meus amigos. Nós agora vamos debater ética, moral e direito. Professor, primeira coisa, professor, para mim, ética e moral é a mesma coisa. E no meu dia a dia, quando eu quero dizer que eu sou moral, eu quero dizer que eu sou ético. Tudo bem, tranquilo, parceiro. Ninguém vai brigar pela terminologia em si, certo? Mas eu tenho que trazer para vocês, só um minuto, a perspectiva, diríamos, acadêmica dos temas, né? Perspectiva acadêmica do tema, que diferencia ética de moral e moral de direito, apesar de reconhecer que eles se relacionam, mas não são a mesma coisa, ok? Ética, meus amigos, é um ramo da filosofia que estuda e faz reflexões gerais, abstratas, sobre o que é bom ou mal, sobre o que é virtuoso ou vício, certo? Portanto, ética é um debate filosófico, é a expressão que se usa para traduzir um ramo da filosofia que procura estudar, definir o que é a virtude e o que é o vício, tá certo? E uma das principais... E a ética, portanto, reflete sobre a própria moral de determinado grupo social e sobre o próprio direito que regula determinado grupo social. A ética, portanto, se fôssemos pensar sobre o que é ética, é uma teoria geral ou um estudo geral das virtudes, ou do que é virtuoso ou não. Ok? A ética, portanto, ela se pretende universal, se pretende formalizar raciocínios, regras que valham aqui no Brasil, que valham lá na China, que valham lá na Arábia Saudita, que valham lá em Plutão. Porque a ética faz uma reflexão mais profunda sobre as bases do que é virtuoso ou não. E aí, aproveitando a oportunidade, eu vou divulgar para vocês aqui, ó, que não é um livro meu, certo? É um livro que seria interessante que vocês lessem para compreender, claro, considerando o contexto em que ele foi escrito, o que seria ética. Esse livrozinho aqui, ó, do senhor chamado Aristóteles, certo? O nome do livro é Ética a Nicômaco. Certamente vocês já ouviram falar muito de Aristóteles tratando de ética, sistematizando ética. Eu também ouvi muito durante a academia, mas eu nunca tinha lido a obra toda. E, repito, nada melhor do que ir na fonte o mais direta possível,
porque, querendo ou não, sempre que um autor vai se referir a algum escritor ou alguma obra, ele acaba dando um pouco de si, da sua visão sobre aquela obra. Quando você vai na fonte, você compreende muito melhor o que, de fato, o autor quis dizer. Então, esse aqui é o meu livrozinho na minha biblioteca, que eu já li. Ele tem 255 páginas. Vale a pena vocês adquirirem, seja no formato virtual, para quem gosta de ler no computador, seja no formato físico. Eu gosto do físico, certo? Eu sou igual ao professor Ariano Suassuna nesse sentido. Eu gosto de ter o físico, pegar, né? O virtual é importante, mas é uma ferramenta complementar. Eu gosto da realidade concreta, perceptível, com base nas leis da mecânica e não só nas leis da quântica, tá certo? Da física quântica. Beleza. Então, meus amigos, portanto, a ética reflete sobre a própria qualidade das regras postas pela moral e, rapaz, o link, o colega está dizendo aqui, professor Washington está tentando acessar o link e não está conseguindo. Se possível, manda o link para ele. Eu não tenho o telefone de Washington, meu caro, mas eu vou mandar aqui, ó, para você copiar e colar lá no celular dele, pode ser? Esse é o link da nossa aula. Beleza? Você copia e manda lá para ele. Pode ser, talvez, problema na rede dele, veja se ele está conectado na internet adequadamente, tá bom? Então, doutores, portanto, a ética, vocês perceberam que a ética é maior do que a moral e o direito, né? Porque ela faz uma reflexão abstrata, certo? Sobre esses dois objetos de estudo, moral e direito. Beleza, professor. E o que danado é moral? Para a gente ir para o intervalo agora de 8h30. Meus amigos, a moral, ela compreende um conjunto de regras que determinado grupo social, ao longo de sua história, constrói como sendo regras adequadas ao bom conviver daquele grupo. Todavia, a adesão a essas regras, ela não é obrigatória. Ela não pode ser imposta cogentemente aos membros daquele grupo. Ok? São regras que o indivíduo internaliza de forma autônoma, subjetiva. E quando internalizas subjetivamente e as descumpre, até mesmo pode sim sofrer sanções, mas não sanções jurídicas e não sanções que repercutam nos seus direitos fundamentais ou na sua integridade física, ou na sua liberdade, no seu patrimônio. São sanções difusas, certo? Sanções que estão distribuídas pela sociedade como uma reprovação. Imagine alguém que chega num restaurante, lá no Camarões, e vai comer um prato lá, e tem talher, e o indivíduo começa a pegar o prato na boca e fazer assim, né? Isso não é proibido pelo direito, mas isso fere uma norma de etiqueta, de educação, que é, portanto, uma norma moral. E esse descumprimento dessa norma moral pode gerar sanções, mas jamais ele vai ser preso por isso. Ou jamais ele vai ter a sua integridade física, ou não deveria ter, sancionado o seu direito de ir e vir. Jamais ele vai pagar uma multa por isso. Sanção jurídica, né? Jamais ele vai ser proibido de visitar qualquer restaurante porque ele fez isso. E essas são sanções mais cogentes, incisivas. Então, a moral, ela traz regras que o grupo social, sim, de forma difusa, impõe ao membro desse grupo, certo? Mas que só é internalizada por esse grupo de forma autônoma, subjetiva. E se ele quiser. Se ele não quiser, ele pode sair desse grupo e buscar grupos que tenham normas morais que atendam o seu interesse. Né? Ele também não pode obrigar o grupo a acolher, né, os seus valores. Se ele quer ingressar num grupo, ele é que tem que se adequar às normas morais daquele grupo. Eu, por exemplo, por ser ABCdista, me adequo às normas morais dos torcedores do ABC. Por exemplo, eu uso a camisa do ABC, é uma norma moral. Eu vou torcer lá na Frasqueira, chorar com meu time, ultimamente. Chorar não, porque eu não choro mais, não. Mas já chorei em outros tempos. Hoje a minha paixão está mais racional sobre o tema, né? Eu já percebi que aquilo ali é mais um lazer e deve ser tratado assim, não como razão da vida de ninguém, certo? É a minha perspectiva. Mas eu fico triste quando meu time perde, porque eu sou potiguar, eu quero ver meu time ABC ganhando.
Então, quando eu vou ver um jogo na minha casa, eu não vou ficar chamando pessoas para ficar agorando, diríamos assim, o meu time. Então, eu não chamo americano, nada contra, eu sou amigo dos americanos, mas no dia do jogo eu quero ver só com meus amigos ABCdistas. Porque eu posso dizer que o ABC é ruim, porque eu sou torcedor do ABC, que eu tô puto, porque o jogador é burro, tocou errado e tal. Mas eu, no momento, de extravasar, então eu evito chamar os meus amigos americanos, só chamo os meus amigos ABCdistas. Os meus amigos americanos não podem ficar me impondo que os chamo. Não. Regras morais, certo? Eu também, como ABCdista, não posso impedir que um americano vá no estádio torcer pelo ABC, de jeito nenhum, agredir a integridade física dele. Se ele quiser ir lá no estádio, que é público, aberto ao público, ele pode ir tranquilo. E ninguém do público, da maioria ABCdista, pode, por exemplo, encontrar esse americano e agredi-lo, bater nele, certo? É claro que, dentro do contexto da moral do futebol, quem frequenta, né, é muito comum o uso de palavras de baixo calão, né? Palavrões, mas isso eu diria que não é uma moral de se aplaudir, mas é algo que faz parte da moral do futebol, seja aqui, seja lá no Rio de Janeiro, seja com nossos amigos no grupo, um chama o outro de nome feio, né, de palavrões. Eu nem uso muito esses termos, mas eu acho que naquele ambiente ali, aquilo é como uma terapia para muitos que não podem pagar um psicólogo, dentro da moral do estádio, não é a moral ideal, mas está mais ou menos autorizado. Beleza, chamar de palavrão, essas coisas, né? Fulano, vai tomar não sei onde, aquelas coisas todas. Beleza. Mas jamais poder impedir um americano de ingressar para assistir o jogo, ou jamais agredir fisicamente o americano, ou jamais prender o americano, que isso aí fere direitos fundamentais. E as sanções morais não podem ter, não, aliás, elas não têm, por natureza, essa corrência, essa uso da força legitimado. Não podem, certo? Só quem tem legitimidade para aplicar o direito com força, num Estado moderno e democrático, é o Estado, por meio do devido processo legal, que é outro direito fundamental que nós temos no artigo 5º da Constituição. Então, norma moral é isso, é uma norma autônoma que o indivíduo adere se quiser. Se ele estiver num grupo e não aderiu, aquelas normas ele percebe que aquela moral não serve para ele, ele cai fora. Beleza, professor. E o que é o direito, professor? O direito é diferente. O direito, meus amigos, ele é um regramento cogente, que ele é trazido e imposto heteronomamente, ou seja, há autoridades com legitimidade e autorização para impor o direito a quem desrespeitar as suas normas. Impor cogentemente, coercitivamente. O direito tem previsões de sanções objetivas, claras, quando ele é descumprido. A moral, as sanções são difusas, abertas. Por exemplo, se um cara vai lá no Camarões e vira um prato dessa forma e não come com um talher, ele vai sofrer um olhar reprovador de todos os seus vizinhos de mesa, provavelmente os seus próprios familiares e amigos. Mas, olha, pare com isso, não vou sair da mesa, que eu não vou passar uma vergonha dessa junto com você. O próprio restaurante pode dizer, olha, senhor, aqui nesse ambiente, as normas morais e a etiqueta manda que o senhor coma com talheres, o senhor está aqui, se o senhor não quiser, o senhor pode se retirar, mas as normas são essas, isso está prejudicando os nossos colegas. Mas são sanções mais difusas. No direito não é assim. No direito a sanção é obrigatória, cogente, imposta por terceiros. Muitas vezes a moral, quando você descumpre uma norma moral, você mesmo se impõe a sanção moral, que é o que nós chamamos de peso na consciência. Você mente para uma pessoa que você gosta, e aí quando ela descobre, você pega na mentira, você mesmo fica constrangido, né? Se você não for um psicopata, um mentiroso, quanto mais, como a gente vê aí no mundo, vários, né? Mas se você é alguém que prima por dizer a verdade, quando você sabe que você mente, por ser um pecador, e esse alguém que você gosta descobre a mentira, a sua consciência vai lhe reprimir. Isso quando você a tem, é isso? Quando você é alguém, como eu disse, que não é um psicopata, certo? Então, a moral tem essa diferença grande do direito, e essa diferença grande em relação ao que é ética. A ética é mais ampla, certo? Mas elas se relacionam, professor. O senhor disse que elas se relacionam. Se relacionam sim, mas nós vamos continuar a apresentar essa relação daqui a 15 minutos, após o nosso intervalo, tá certo? São 8h30, às 8h45 a gente retorna. Beleza, meus amigos?